queridos, bom dia. Ótimo final de semana para você e sua família. Deixa eu dizer uma coisa, gostaria de trazer uma reflexão. Rápida aqui da palavra de Deus. Você sabia que as suas frustrações podem levá-lo a tomar decisões que gerarão um encontro com o seu propósito? Suas frustrações podem levá-lo a tomar decisões que gerarão um encontro com algo novo. Pode gerar um encontro com algo novo. Eu lembro uma vez que eu não sabia nadar, eu sabia nadar mais ou menos o cachorrinho, né? E nós estávamos na beira de um rio e as pessoas nadavam ali, mas eu ficava só na beirada. Mas de repente no pasto tinha a vaca. E as vacas, ela veio. Eu nunca tinha pulado dentro do poção ali, de cima do barranco. Mas aquelas vacas, ela veio para cima de nós. E no momento que aquelas vacas veio para cima de nós, eu fui obrigado a tomar uma decisão que eu nunca tomei. Que foi a de pular dentro daquele rio, daquele poção, e sair nadando no cachorrinho, e também acabei nadando na braçada. Aí peguei confiança para nadar. Se nós olhar aqui no livro de Mateus, nós vamos ver isso, que um dia anterior Jesus ordenou os discípulos que entrassem no barco e fosse adiante, em Mateus capítulo 14, versículo 22, e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão, né? E a Bíblia fala que eles entraram no barco e até então o mar estava calmo. Mas lá pelas a quarta vigília da noite, o barco deles estava sendo açoitado pelas ondas e o vento forte era o contrário. Olha só, o barco eles conheciam muito bem. O barco era o lugar conhecido, lugar que eles conheciam muito bem, cada milímetro de dentro do barco. Mas aquela experiência ali de vento forte e altas ondas faria Pedro tomar uma decisão de conhecer algo novo. E algo que ele iria conhecer naquele dia, ele iria ter uma experiência com Jesus profunda. Experiência essa que aonde a Bíblia é pregada, nos quatro cantos da terra, fala que Pedro andou por cima da água. Fala que ele afundou, fala. Mas depois ainda fala que Jesus lhe deu a mão e o colocou de novo por cima da água. E ele veio caminhando com Jesus pro lado do barco. E tudo isso foi uma frustração. Tudo isso foi algo que estava fora do controle deles, que invadiu o ambiente conhecido. Você está entendendo? Às vezes nós estamos vivendo algo, às vezes nós estamos vivendo na mesmice, mas de repente uma frustração invade a nossa privacidade, e às vezes aquilo parece que é para o mal. Talvez aquilo parece que é para nos destruir, para nos envergonhar, mas são coisas que podem nos levar
a subir um degrau acima. São coisas que podem nos levar a viver algo diferente. Porque às vezes nós temos até medo de viver o diferente. Mas quando vem uma situação de frustração, vai nos levar a sair daquele ambiente da mesmice. Vai nos levar a sair daquele ambiente conhecido, de medo. E de repente, quando demos por fé, estamos vivendo algo novo. Foi o que aconteceu com Pedro. Já era 4 horas da manhã, o lugar onde eles estavam era acessível para socorro humano. Mas de repente, como Jesus tinha enviado eles para lá, você quer encontrar com Jesus? Vai para onde ele te enviou. Você vai encontrar com ele lá, quando o perigo vier. Quando nós vamos para onde Jesus nos mandou e temos algumas decepções, Jesus também pode nos socorrer. Mas a segurança está em ir para onde ele mandou nós ir. E a Bíblia fala que Jesus ele veio caminhando por cima da água. E alguns falavam é um fantasma, porque embora eles conheciam Jesus, mas eles jamais pensaram que Jesus viria caminhando por cima da água. Eles não tinham experimentado esse milagre ainda. Mas naquela noite Pedro iria ver, não só iria ver Jesus andando por cima d'água, como também iria andar por cima da água. Nessa caminhada com Cristo, às vezes você lê a Bíblia, você vê Cristo fazer coisas que você fica olhando, perplexo de ver como era o poder do Rabi. Mas você sabia que na experiência com Cristo, na sua intimidade com Cristo, o que ele viu você fazer, ele também pode te usar para fazer? Ele pode te usar para orar para uma pessoa e a pessoa ser curada. Ele pode te usar para você dar uma palavra para a pessoa que está desanimada. Pedro viu Jesus andar por cima d'água e também pôde andar. Porque Jesus nos dá essa oportunidade. Porque a Bíblia fala assim que aqueles que crescem no nome dele, obras maiores ainda faria. É claro que ele disse por causa do tempo. Mas nós vemos aqui que enquanto muitos pensavam que era um fantasma, Jesus disse, sou eu, não temais. Então Pedro logo foi dizendo, se é o Senhor, manda-me ter contigo por cima da água. Porque Pedro estava desesperado. Ele preferiu uma opção de viver algo que nunca tinha vivido, porque o lugar conhecido estava sendo invadido por vento e altas ondas. Então ele passou para... A frustração fez ele passar para um próximo nível. A frustração fez ele viver um nível que ele nunca tinha vivido. É por isso que eu falo que a frustração, ela pode nos levar a tomar decisão que gerarão um encontro com o propósito. Jesus disse, ele quer ver fé. Ele quer ver fé. Porque quem faz é ele. Na hora que Pedro falou assim, se é o Senhor, permita ir ter contigo por cima d'água, Jesus não disse assim, não. Você precisa estudar mais, você precisa ter mais experiência. Isso não é para você ainda não. Um dia no futuro ele ia ser apóstolo, então ele ia estar pronto para isso. Não. Jesus falou, vem. Porque se ele tinha fé para ir, ele ia ir e o poder
quem tinha era Jesus. Então nós temos que ter a coragem, porque quem vai fazer é Jesus. Nós temos que ter a fé em Jesus, crendo que Ele vai fazer nós viver algo diferente. E Pedro desceu do barco, ponhou o pé em cima da água e saiu caminhando em cima da água. Ele nunca pensou que naquele dia ele ia viver algo sobrenatural que ele nunca tinha vivido. Um dia que ele tinha tudo para falar, hoje é o último dia de vida. Porque ali no Mar da Galileia as ondas eram de 7 metros e o vento estava jogando essas ondas para dentro do barco. Mas só que Jesus o conduziu por cima da água. Jesus quer te conduzir para o próximo nível. Jesus quer te conduzir para um nível que você vai viver algo que você nunca viveu. Que você vai sentir uma segurança que você nunca sentiu. Porque ele tá batendo aí, ó. Ele quer entrar na sua casa, ele quer que você o aceite como salvador da sua vida. E depois que você o aceitar como salvador da sua vida, você vai ter uma segurança, não por causa de algo sólido daqui da terra, mas porque o teu nome vai estar escrito no livro da vida. E aquele que tem o nome escrito no livro da vida, ele tem a vida eterna. Então levante a sua cabeça. Esse problema ele veio e está te espremendo, ele está te levando para um lugar que você não quer ir. Mas pensa bem, Jesus ele sempre aparece no meio da tempestade. Eu vi o bispo Tudy Jake falar que Deus ele sempre se revela no meio da dor. Ele sempre se revela no meio da dor. Então pensa bem. Ao invés de querer se precipitar, em vez de pensar pequeno, será que isso que está acontecendo não quer abrir seu olho? Será que isso que está acontecendo não quer te levar para um degrau acima? Será que isso que está te acontecendo não quer te levar para você viver o que você tanto está pedindo para Deus? Olha só, José seria governador do Egito, certo? Mas a visão, até então, o caminho não era de ver um palácio. Não era de ver ele com a coroa na cabeça e com o anel de faraó no dedo. O que ele podia encontrar no caminho era cova, era trabalho escravo, era uma traição pela mulher de Potifar e uma cadeia. Mas essas frustrações o levaram a ser governador do Egito. Essas frustrações o levaram a ser senhor de Faraó. Essas frustrações o levaram para manter a concessão da sua família no futuro. Porque haveria 7 anos de fartura, mas viria 7 anos de fome, a qual a sua família com certeza morreria se não fosse José. E ele foi enviado na frente através da frustração. Talvez você falou assim, nossa, me tiraram daquele lugar sem eu merecer. Talvez estão te tirando porque estão te enviando para o propósito. Eu fui despedido sem merecer. Fizeram isso comigo sem merecer. Talvez essa frustração é para te levar para onde Deus vai fazer algo novo na tua vida. Ao jeito que José foi levado. Ele foi despachado
pelos seus irmãos. Você está entendendo? Teve uma vez que eu vi um pastor dizer que no caminho da vitória as coisas correm ao contrário. Em outras palavras, no caminho da vitória parece que as coisas vai dar errado. No caminho da vitória parece que você está nadando numa correnteza parece que você está subindo o rio acima no caminho da vitória. E quem sabe os irmãos de José falaram, uma hora dessa ele está morto. Ele está morto, ninguém aguenta o trabalho escravo por muito tempo. Mas quando ele chega lá, que eles vão comprar comida, que ele chega lá no Egito, eles tinham que falar com um senhor lá no Egito. Era esse senhor que liberava a comida. E de repente, esse senhor era o irmão deles que eles tinham tentado fazer mal. Esse senhor era o irmão deles. Então pensa bem. Pensa bem. Deus quer te dar uma nova experiência com Ele, uma experiência que você nunca viveu. Mas essa experiência, ela vem recheada de processo. Guarda aí essa palavra. Deus abençoe. Ótimo final de semana.